Olá pessoal, aqui é o Alvarim. Para quem me acompanha já há algum tempo, sabe que eu moro numa cidade aqui no Canadá, onde o inverno as temperaturas podem ser bem rigorosas, chegando aí a casa dos menos 40 graus. No finalzinho do mês de janeiro, eu tive uma queda de luz aqui na minha região e por conta disso, o meu basement, ele ficou com uma temperatura média ali na casa dos 10 graus. Diversas árvores sofreram bastante com isso. O meu Ficus Benjamin aqui é um exemplo. Mas agora ele já se recuperou, já está com um crescimento vigoroso, então já é hora de a gente começar a fazer manutenção nele. Bom, muito provavelmente por conta do choque térmico que essa árvore sofreu, ela acabou perdendo todas as folhas. Então eu até deixei as folhas aqui sobre o vaso para poder mostrar para vocês. Essa árvore ela realmente acabou sofrendo uma autodesfolha completa e talvez por conta disso alguns dos galhos, algumas das ramificações parecem ter morrido. O Ficus benjamina, ele normalmente não lida muito bem com uma desfolha completa. Embora até eu já tenha feito uma desfolha completa com sucesso, mas geralmente ele não lida bem com isso. A primeira manutenção que eu quero fazer é soltar esses arames que eu havia colocado quando eu fiz a última poda de raízes. Eu quero girar essa árvore porque o que vocês estão vendo aqui não é bem à frente, ela está um pouco de lado do que eu entendo que seria a frente dela. Alguns galhos, como esses dois aqui, tanto esse aqui da esquerda quanto esse aqui da direita, eles começaram a subir novamente. Eram galhos que eles estavam mais horizontais para começar a formar uma copa mais frondosa. No entanto, o ficus ele começou a subir novamente aos pouquinhos os galhos. Então tem que reposicionar esse galho. Essa árvore era uma árvore bem mais alta. E aí quando eu tirei, né, aqui bem aqui, que eu cortei o topo dessa árvore, formou essa cicatriz, só que essa cicatriz ela tá meio que inchando, então tá formando ali um calombo que se eu não começar a cuidar agora, pode criar uma conicidade invertida a partir desse ponto. Então é algo que eu também preciso mexer aqui. E com certeza eu também preciso fazer alguma seleção aqui de galhos, porque tem alguns galhos mal posicionados, que estão indo uns acima dos outros. Então, como vocês podem ver, é realmente uma manutenção completa nessa árvore. Bom, então para começar, eu vou limpar essas folhas. Pronto, todas as folhas aqui estão limpas. Eu havia colocado esse plástico no entorno das raízes justamente para aumentar a umidade no entorno das raízes e com isso desenvolver um pouco mais de raízes aéreas. Tem até algumas raizezinhas que estão no meio desse esfagno, então preciso tomar um pouco de cuidado ao tirar para não machucá-las. Deixa eu limpar um pouco o lado de cá. Aqui bem na base tem até algumas raízes que começaram a se formar, mas eu queria algo um pouco mais nessa altura. Aqui, por exemplo, que é a parte de trás desse ficus, vejam que não tem nenhuma raiz aérea. Algumas dessas raízes elas estão separadas, bem separadas do tronco, porque foi como elas acabaram se desenvolvendo. No entanto, com o passar do tempo, novas raízes irão surgindo aqui, e aí com certeza esse tronco ele vai fazendo uma fusão maior e também ficando mais bonito em relação à aparência, vai começando a ter uma aparência de um tronco mais antigo. Agora eu vou soltar esse arame, mas eu não vou cortá-lo. Eu vou dar uma desenrolada primeiro, porque eu vou usá-lo novamente para reposicionar alguns dos galhos, como eu comentei no início do vídeo, e eu já vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? Deixa eu puxar agora com cuidado. Bom,
Primeiro já foi, faltam dois. Segundo também solto. Deixa eu só retirá-lo. Pronto, segundo solto, falta um. Terceiro, arame solto. Pronto, agora essa árvore está completamente solta. Será que eu consigo tirar essa árvore daqui? Fácil? Acho que vem, vamos ver. Deixa eu colocar o vaso do lado. Eu preciso olhar aqui os meus vídeos para ver exatamente quando foi que eu fiz a última poda de raízes aqui. Eu acho que tem mais ou menos uns 6 meses. E olha isso. A maior parte do vaso, né, ou pelo menos do substrato, está aqui, ó, vindo junto com as raízes. Bom, por que eu soltei? Não apenas para expor aqui as raízes, mas para girar a árvore também, porque para mim, deixa eu posicionar aqui de frente para vocês, a frente desta árvore ela é mais ou menos aqui. Eu sei que talvez eu tenha que tirar esse galho, né? Então ó, eu quero posicionar esse galho mais para baixo, esse aqui também. Mas por que essa frente? Porque aqui é onde eu tenho a maior concentração de raízes aéreas. Aqui do outro lado da árvore, eu praticamente não tenho nenhuma raiz aérea ainda. Então, pelo menos por enquanto, a frente ela fica mais ou menos aqui. Então, para posicionar a árvore de tal forma que ela fique assim, né, que a frente da árvore também fique virada para frente do vaso, eu vou precisar reduzir um pouco a quantidade de substrato aqui nas laterais, mas depois a árvore também vai ter a lateral aqui para crescer. Então, vamos lá, vou começar aqui o processo limpando um pouco o substrato daqui de cima. A vantagem de usar um substrato mais inorgânico é essa aqui que vocês estão vendo. O substrato ele vai se soltando com uma certa facilidade, além de ajudar muito a promover raízes bem fininhas, como essas que vocês estão vendo. Eu terminei agora de limpar todas as raízes, então consegui até rearrumar algumas delas, já consegui desembolar um pouquinho. E tem dois locais aqui que estão bem mais complicados. Um é esse aqui, que como vocês podem ver, tem um batatão que nasceu, então eu vou tirar esse pedaço, porque realmente é uma batata, ó. Tem um outro pedaço aqui para baixo. Se eu não tirar agora, essa batata aqui ela só vai crescer cada vez mais. Então a gente já resolve isso agora. E do lado de cá tem uma batatinha começando a formar aqui também. Não só pelo fato de estar formando essa batata, mas a raiz ela está indo para o lado, né? E a gente não quer isso, a gente quer uma raiz que seja mais radial, então que ela venha mais nesse sentido aqui, né? Deixa eu ver aqui embaixo. De um modo geral, ó, não tenho muito o que mexer, eu não vou tirar, não vou fazer muita poda de raiz nesse momento. É realmente para reorganizar as raízes e subir a árvore no vaso. Aqui, essa raiz ela acabou dando uma volta de quase que uma curva de 90 graus, muito provável porque ela estava mais próximo da beira do vaso. Então eu vou tirar aqui, ó, assim em ângulo, que qualquer nova raiz que nasça vai nascer para baixo, mas não dá aquela volta que estava dando. E por enquanto é isso. Mais tarde, né, mais para frente eu vou precisar talvez tirar um pouco das raízes, diminuir, mas isso não é agora. Eu quero que essa planta engrosse um pouco mais e cresça, né, desenvolva um pouquinho mais. Inicialmente eu queria que a frente da árvore exibisse um pouco mais essas raízes laterais.
ao invés dessas. Eu acho que principalmente essa raiz que vem de cima dá um certo charme, eu gosto dela. No entanto, esse galho acaba ficando bem na frente. Eu posso tirar? Posso. Se eu trouxer árvore, mas se eu virar um pouquinho, se eu girar um pouquinho mais, esse galho já começa a ficar muito na direção do espectador, o que eu acho pouco atraente. Então, por isso, eu vou colocar pelo menos neste momento, essa aqui como sendo a frente. Eu vou reposicionar esses galhos, esse galho aqui, muito provavelmente eu tenho que tirar esse, mas eu acho que, olhando a estrutura de galhos que essa árvore tem no momento, a cicatriz enorme que está aqui em cima e o que eu tenho de raízes aéreas, me parece ser, no momento, a melhor solução. Isso com o tempo pode mudar, no futuro pode ser que mude, mas por enquanto será assim. Então, para colocar agora esta árvore aqui dentro do vaso, desta forma, algumas raízes precisam ser podadas. Então vamos lá. E com a árvore mais ou menos na posição final, a gente vai cortando e usando o vaso até como referência de medida. Para as laterais eu não preciso me preocupar, já que sobra um espaço grande, então é só realmente a frente e atrás. Depois de reposicionar a árvore dentro do vaso, é assim que ela vai ficar, essa aqui vai ser a frente. Lógico que eu preciso desenvolver raízes aéreas aqui para complementar esse espaço atrás, mas é nessa posição com esse galho e esse aqui sendo os dois primeiros galhos laterais. Eu vou colocar um substrato aqui no fundo para subir essa árvore. Ela deve ficar mais ou menos com essa exposição, começar a expor um pouco mais as raízes da superfície. Como esse substrato ele ainda está relativamente novo, eu não vou trocar esse substrato agora, eu vou reutilizá-lo. Então já até coloquei uma primeira camada para posicionar a árvore. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar, se já é o suficiente ou se eu preciso colocar um pouco mais. Não, está na medida exata já. Então agora eu só vou ajeitar aqui as raízes, que é para que elas fiquem posicionadas de maneira mais radial, mais circular em relação ao tronco. Essas raízes vêm para cá. Pronto. E agora eu vou completar aqui o vaso com o restante do substrato que eu tirei dessa árvore. Não tem por que eu trocar o substrato e eu já mostro para vocês. Bom, agora que eu já ajeitei aqui o substrato, vai precisar colocar um pouquinho mais. Então, eu vou completar aqui em cima com um substrato mais novo. Algumas das raízes que estão mais na base da árvore estão um pouco mais difíceis de serem vistas, o que é normal, até por conta do substrato novo, né? Ele acaba soltando uma poeirinha que a gente atrapalha um pouco a visualização de algumas das raízes. Mas depois da primeira rega, já começa a lavar e aí já começa a dar para ver melhor essas raízes que vêm aqui do tronco e vão descendo em direção ao substrato. Eu levei a árvore lá para o meu basement para dar uma primeira rega. Então vejam que o substrato ele está até um pouco mais escuro, principalmente a parte da argila, né, e da rocha vulcânica, que são mais acinzentadas. Veja que a gente agora consegue observar bem as raízes aqui na superfície do substrato. Então imagina agora a gente cobrindo essa superfície com
com musgo, realmente vai ficar muito legal. Agora eu vou começar a aramar e a posicionar os galhos dessa árvore. Aqueles arames que inicialmente estavam prendendo a árvore, eu já desamassei um deles, né? Como vocês podem ver. Não está perfeitamente desamassado, mas já está o suficiente desamassado para que eu possa reutilizá-lo. Então, eu vou começar a posicionar alguns galhos. Então, como eu havia comentado no início do vídeo, esse galho é um dos que eu vou reposicionar, e eu vou reposicionar por tração, porque aí eu não corro o risco de marcar o galho, né, com arame, já que o ficus ele tem um crescimento de certa forma acelerado, então isso poderia vir a marcar e eu estou tentando evitar isso. O outro galho que eu preciso reposicionar é esse que está aqui atrás, eu já mostro em mais detalhes para vocês. E esse outro que está aqui na lateral, ó, desse lado de cá, esse galho, que ele até está mais grosso que os demais. Esse galho aqui, por exemplo, ele está mais grosso que esse. Bom, então preciso até tentar reduzir um pouco o crescimento dele para que esse aqui possa recuperar, porque senão daqui a pouco eu vou ter que tirar esse galho por completo, já que ele vai ficar com uma espessura muito próxima da espessura do tronco. Essa tração que eu vou fazer nesses galhos também vai ajudar a manter essa árvore firme, né? Ela, por enquanto, ela está aqui dentro do meu basement, então ela não tem perigo de ventania nem nada, mas daqui a pouco ela começa lá para fora para pegar sol de verdade, então tê-la aqui bem firme até que as raízes voltem a ocupar todo o substrato e dê uma firmeza para ela é importante. Então, uma das vantagens dessa bandeja aqui perfurada, né, para mim, é justamente que para fazer esse tipo de posicionamento via tração é bem legal, porque esse vaso ele tem esse, bom, vaso não, né? Esse organizador, ele tem esses furos aqui na lateral que servem não só para mim, para trazer mais oxigênio para as raízes, mas também, olha que legal, eu consigo passar o arame por esses espaços, o que facilita bastante. Então agora, por exemplo, eu com o alicate, eu só vou dar uma primeira torção, só realmente para prender o arame aqui no lugar. Eu só vou dar uma pressão inicial, eu não vou puxar muito, porque eu não quero correr o risco de, colocando esse arame, eu começar a tombar a árvore. Então eu vou colocar pelo menos uns 2, porque aí a força do arame vai ficar de certa forma distribuída, e aí eu não corro o risco de torcer a árvore quando eu começar a reposicionar esse galho para baixo. Então deixa eu tirar o excesso de arame. Então o primeiro já foi, então eu vou fazer o mesmo processo com os outros 2 galhos. Bom, eu já coloquei os 3 arames, conforme eu havia comentado, e enquanto eu estava prendendo esse arame aqui de trás, eu percebi que a árvore ela começou a tombar para o lado direito. Provavelmente, por quê? Porque como esse galho aqui, ele é um galho mais grosso, eu precisei fazer um pouco mais de força aqui e eu vou precisar fazer um pouco mais de pressão. Então a árvore ela começou, como as raízes não estão tão profundas mais, a árvore começou a tombar para a direita. Bom, o que eu fiz? Eu coloquei esse outro arame aqui, que não vai ser para posicionar, mas vai ser para dar uma firmeza na árvore, né? Vai entortar um pouco aqui o vaso, mas é vaso de plástico, então faz parte. Mas para dar uma firmeza e manter a árvore na posição. Senão o que vai acabar acontecendo é que quando eu tensionar esse arame aqui de trás, a árvore vai começar a tombar cada vez mais. Eu não quero isso, porque isso pode interferir um pouco aqui no desenvolvimento da copa. Então agora eu vou começar a tensionar esses arames. Vejam que em todos os arames eu coloquei uma capinha de borracha que é para proteger a árvore. Essa capinha de borracha ela ajuda com que o arame não machuque o galho, porque senão, com a tensão, com a força que eu vou aplicar
aqui em cima dos galhos, esse arame ele ia começar a ferir e marcar seriamente o galho. Então é uma forma até de proteção para o galho também. Então eu vou dar uma atenção nesse arame aqui, que é para conseguir manter a árvore no lugar, posicionada, para não correr o risco dela começar a sair quando eu tensionar o outro lado. Esse galho, só de eu colocar o arame, ele já começou a ir para a posição, ele estava um pouco mais, digamos, um pouco mais para vertical, né? E eu quero ele bem mais na horizontal. Então, deixa eu dar uma atenção também aqui no arame. Esse galho é sem dúvida o mais complicado, porque, como eu comentei, ele é o galho mais grosso. Então, é um galho que vai dar um pouco mais de trabalho para colocar ele para baixo. Vamos lá. Olhando a árvore de frente, só o fato de ter tensionado esses 3 galhos, olha como é que a copa já abriu, já mudou a cara, já mudou a aparência da árvore. É uma outra árvore. Realmente, sim, fez a diferença que eu estava imaginando que eu faria. O único detalhe, no entanto, é que, como eu imaginei inicialmente, esse galho aqui, eu vou ter que tirar. Porque ele está vindo na direção do espectador e isso não é legal. No caso do Ficus benjamina, uma dica para vocês saberem até onde o galho pode ser tensionado é essa aqui, ó. Vejam que ele começou a brotar látex no galho. Então isso está me indicando que eu comecei a partir as fibras do galho a ponto desse látex começar a sair. Então isso me diz para parar, porque se eu continuar eu posso quebrar ou danificar de maneira irreversível esse galho. Então eu posso até no futuro voltar e aumentar a tensão do arame que eu apliquei nesse galho, mas eu preciso dar um tempo aqui primeiro, ou eu precisaria usar alguma coisa, uma ráfia ou uma cobertura de borracha para proteger esse galho. Como eu não estou usando nenhuma coisa nem outra, então eu preciso parar para evitar um dano assim irreversível nesse galho. Bom, então como eu comentei, esse galho aqui precisa sair. Então eu vou cortar ele aqui com um pedaço. Eu vou deixar um toquinho para que eu possa depois no futuro dar uma limpeza aqui. Coloquei a árvore de frente para vocês para uma melhor visualização. Esse galho ele está crescendo praticamente na mesma posição que o de baixo. No entanto, o de baixo ele está vindo numa curva, né, que ele nasceu por debaixo desse galho, ele desceu e está subindo. Então, entre o de baixo e esse de cima, o de baixo está numa posição muito melhor. Então eu vou tirar aqui. Eu não posso nesse momento tirar esse toco porque ele está me servindo como base para o tensionamento que eu estou fazendo. Mas no futuro eu posso vir aqui fazer uma limpeza e aí esse galho ele vai ter um movimento, né, de subir, descer, subir de novo, bem legal. Esse galho na parte de trás está competindo com um outro galho que está aqui desse lado. Deixa eu girar aqui a árvore, que aí vai ficar até mais fácil para a gente ver junto. Ó, esse galho ele está competindo com esse, porque esse galho está muito para cima, então eu deveria descê-lo, e aí ao descê-lo eles acabam ficando um sobre o outro. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou tirar esse galho aqui menor, porque eu não vou precisar dele, e aí eu posso até cortar um pouco mais aqui em cima,
para já diminuir, começar a diminuir mais esse toquinho que está ficando. E eu vou preparar agora um arame para colocar aqui, para também tensionar esse galho para baixo. Já que eu precisava tensionar ou reposicionar, né, digamos assim, esse galho de trás, eu aproveitei e fiz o mesmo com esse daqui de cima, porque ele estava muito vertical e eu queria trazê-lo um pouquinho mais para baixo. Então eu não cheguei nem... eu prendi o arame um no outro aqui e não cheguei a torcer o arame, porque nesse primeiro momento não precisa. O único galho que está me incomodando um pouco é esse aqui. Eu estou pensando seriamente em tirá-lo, porque ele está vindo muito na direção do espectador e atrapalha um pouco a visão da árvore. No entanto, tem uma cicatriz grande aqui atrás. Então, pelo menos por enquanto, eu não vou mexer nesse galho, vou deixá-lo como está, porque ele está servindo para esconder um pouquinho a cicatriz que está aqui atrás. E agora que eu já mexi, já terminei tudo o que eu precisava em termos de reposicionamento de galhos, tem alguns outros, como esse aqui, que eu poderia colocar um arame aqui para reposicioná-lo. Eu poderia até abaixar aqui, diminuir um pouquinho essa copa para não ficar tão alta. No entanto, eu quero deixar crescer um pouco mais, porque pode ser que o peso, né, das novas folhas comece a dar a posição que eu quero de maneira mais natural, e aí vai ser até melhor, porque aí eu não preciso arriscar, marcar o galho. E ainda que eu queira baixar essa copa, eu quero essa copa não mais do que a essa altura, né, para dar uma proporção, porque senão o tronco ele começa a ficar fino em relação à altura da árvore. Eu quero deixar crescer mais, porque isso vai ajudar também a recuperar as raízes, vai ajudar a recuperar um pouco dos cortes que eu dei. E aí, quando chegar no verão, eu posso fazer o corte, ou até diminuo mais embaixo, se for o caso, para baixar a altura dessa copa. Bom, o que falta agora? Falta agora só eu mexer um pouco nessas duas cicatrizes que estão aqui. Olhando a árvore pela lateral, notem que há uma cicatriz enorme, inevitável, porque tinha um galho, o tronco era bem mais alto, então para diminuir e dar uma proporcionalidade nesse tronco, eu precisei realmente diminuir a altura dessa árvore. No entanto, essa cicatriz está crescendo para a lateral, então está ficando inchado. Eu vou tirar um pedaço daqui de trás, né, da parte de trás dessa cicatriz, para ver se no processo de cicatrização se eu consigo trazer mais para o centro da árvore, para que essa cicatriz aqui fique um pouco menos bojuda, um pouco menos inchada, porque senão vai criar um calombo enorme bem no meio da árvore e vai ficar bem difícil depois de tratar. Então eu vou dar uma raspada aqui e começar a mexer nesse pedaço. Como essa parte é a parte de trás da árvore, eu vou tirar um pedaço desse calombo para ver se eu consigo trazer um pouco mais para o lugar. E aí eu vou fazer na parte de trás, que é para que não fique tão visível, tão aparente agora no início. Até porque eu quero ver se vai dar certo, né? Se vai funcionar como eu estou imaginando. Eu consegui diminuir bastante, tentei fazer bem curvo essa remoção, que é para ver se na hora da cicatrização agora, se a cicatrização ela vem cobrindo e aí depois eu consigo tirar a parte aqui de trás, que na verdade é a parte da frente. Eu tirei só essa região para ver como que essa cicatrização vai acontecer e aí eu vou acompanhando e depois eu faço o outro lado. Eu não quero fazer tudo de uma vez só, até porque se não funcionar como eu estou esperando, eu tenho a oportunidade de trabalhar um pouco mais essa região antes de começar a fazer toda essa área. E também, fazendo só a parte de trás, a árvore pela frente, essa cicatriz ela não vai ser vista agora. Então, ainda que essa cicatriz, essa que será vista, ela não é muito bonita, não vai ficar realmente esse pedaço enorme aqui de madeira.
Eu sei que essa árvore ela ainda tem uma longa jornada para que ela se torne realmente um bonsai admirável, com muita característica, com muita expressão própria. Mas olhando para essa árvore e lembrando que quando ela chegou na minha casa, ela era uma mudinha bem fininha, eu diria até mais fina que um lápis, né? E que aos poucos, cuidando dela, ao longo desses últimos anos, ela vem crescendo, vem se desenvolvendo, e lógico que eu também venho crescendo e evoluindo cada vez que eu faço uma manutenção, cada vez que eu paro para observar como ela está crescendo, que ramificações estão surgindo mais fortes do que outras. Isso também ajuda no meu desenvolvimento pessoal, nas minhas habilidades. Eu queria muito poder pegar musgo agora e colocar uma camada bem interessante aqui em cima do substrato, mas infelizmente aonde eu sei que tem musgo está completamente coberto de neve, os musgos estão completamente congelados. E para ficar mais legal, essa noite tem alerta de nevasca, podendo chegar aí na casa dos 20 centímetros, mais ou menos aqui, ó, um palmo. 20 centímetros de altura de neve. Então eu espero que não chegue, porque senão amanhã vai ser dia de limpar a entrada da garagem, passar amanhã limpando tudo para quando a gente poder conseguir entrar e sair dentro de casa. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aqui junto comigo todas as manutenções que eu fiz nessa árvore. Eu prometo que eu vou adicionar lá na playlist. Eu tenho uma playlist só para essa árvore, com todas as manutenções que eu já fiz nela até hoje. Então dá para vocês acompanharem desde quando eu comprei ela como uma mudinha até o dia de hoje, até essa última manutenção. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não deixe, por favor, de compartilhar esse vídeo, de curtir, de deixar uma mensagem. Eu gosto bastante, como eu sempre digo, de interagir com vocês. E eu espero vocês todos no próximo vídeo. Tchau, tchau!